Você já se perguntou por que, na Bíblia, aparece sangue, tanto sangue? Por que Deus colocou isso no centro da adoração de Israel? E por que Levítico, um livro que muita gente evita, guarda uma das chaves mais lindas do Evangelho? Hoje nós vamos entrar no deserto, olhar para o altar, encarar a fumaça subindo, e entender por que Levítico diz que a vida está no sangue. Eu sou o evangelista Lu Martins, aqui do canal Palavra Pura. E antes da gente caminhar juntos por essa palavra, eu quero te pedir uma coisa simples. Se, enquanto você ouve, Jesus tocar no seu coração, escreve aí nos comentários uma expressão de adoração. Pode ser glória a Deus, pode ser aleluia, pode ser Jesus é santo. Não por costume, mas por sinceridade. O Senhor conhece um coração que o honra, mesmo quando ninguém está vendo. E quando a gente confessa com a boca aquilo que o coração reconhece, a fé também se acende. Agora vem comigo. Fecha os olhos por um segundo e entra na cena. Você está no deserto. O vento carrega a areia fina. O chão é seco. O sol, mesmo quando baixa, ainda queima. E no meio do acampamento, existe uma estrutura diferente de todas as outras. Não é uma tenda qualquer. É o tabernáculo, o lugar onde o Deus vivo decidiu habitar no meio do seu povo. Você escuta barulhos de passos, o som de cordas, o murmúrio de gente que veio do Egito e ainda está aprendendo a ser povo. Eles foram libertos da escravidão, atravessaram o mar, viram colunas de fogo e nuvem, mas agora enfrentam uma pergunta que dá medo de verdade. Como a gente vive perto de um Deus santo sem ser consumido? Porque uma coisa é ouvir falar de santidade. Outra coisa é morar ao lado dela. Uma coisa é cantar sobre Deus. Outra coisa é perceber que Ele está ali, no centro, e que não dá para tratá-lo como se fosse um ídolo doméstico. O Deus de Israel é fogo consumidor. E ao mesmo tempo, Ele é o Deus que faz aliança, que chama pelo nome, que sustenta o fraco. Como isso pode caber junto? É aqui que Levítico entra. E eu preciso te dizer algo com toda reverência. Levítico não é um livro de crueldade. Levítico é um manual de comunhão. É Deus ensinando, com paciência e firmeza, como um povo impuro pode se aproximar do santo e continuar vivo. É acesso. É caminho. É misericórdia em formato de instrução. Você consegue sentir o peso disso? Um Deus santo no meio do acampamento. E um povo que ainda traz o cheiro do Egito na alma. A pergunta não é como fazer um culto bonito. A pergunta é, como eu me aproximo sem morrer? E aí você começa a perceber que algumas palavras precisam ser entendidas do jeito certo. Porque se a gente ler com pressa, a gente cai em caricaturas. E Deus não cabe em caricatura. Primeiro, santo. Santo não é só religioso. Santo é separado, puro, moralmente perfeito. Deus não é apenas melhor do que nós. Deus é de outra categoria. Ele é a luz, e nele não há treva nenhuma. Depois, impuro. Em Levítico, impureza muitas vezes é condição ritual. Não é sempre a mesma coisa que pecado. Às vezes envolve doença, fluxo, contato com morte, coisas que lembram a fragilidade humana. Mas por trás disso tudo existe um lembrete constante. O mundo não está como deveria estar desde a queda. E o santo não pode ser tratado como comum. E então vem a culpa. Culpa não é só um sentimento ruim que eu quero empurrar para baixo do tapete. Culpa, na Bíblia, é responsabilidade real diante de Deus. É estar em débito moral, é ter uma conta aberta, é ter feito algo que precisa ser tratado. E finalmente, expiação. Essa palavra é preciosa. Expiação é linguagem de cobertura e purificação. É Deus providenciando um meio de lidar com a culpa de modo justo e misericordioso. A culpa é tratada para que haja paz. Paz com Deus, paz na consciência, paz no povo. Agora, segura isso, porque você vai ouvir o coração da lógica de Levítico. Está escrito em Levítico 17:11, e eu vou falar como o texto diz, com reverência. Porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar,
para fazer expiação pela vossa vida, porquanto é o sangue que fará expiação pela vida. Quando Deus diz a vida está no sangue, Ele não está ensinando magia. Deus não está dizendo que sangue é um amuleto. Deus está ensinando com símbolos vivos. Sangue, na mentalidade bíblica, é sinal de vida derramada. E aqui a gente precisa entrar mais fundo na cena do altar. Imagina você andando pelo acampamento e vendo um israelita levando um animal. Não é um passeio. Não é um costume folclórico. É sério. O rosto está tenso. Há silêncio. Há peso. Porque pecado não é teoria quando você tem que trazer algo do seu rebanho. E o animal é inocente. Ele não cometeu o erro. Ele não mentiu. Ele não adulterou. Ele não cobiçou. Ele não foi rebelde. Mas ele está ali. E isso, por si só, já é uma pregação sem palavras. O altar está à vista. Fumaça sobe. O cheiro é forte. O som do fogo estalando mistura com o som do coração batendo mais rápido. E então acontece a parte que ninguém romantiza quando lê rápido, a derramamento de sangue. Vida sai. Porque quando o pecado entra, a morte entra. Lá atrás, no começo de tudo, Deus disse que o dia em que o homem desobedecesse, morreria. Não era ameaça vazia. Era realidade espiritual e física. Pecado rompe comunhão. Pecado traz morte. Pecado destrói. E Deus, no altar, está ensinando, vocês não vão tratar isso como pequeno. Mas ao mesmo tempo, Deus está ensinando uma outra coisa, ainda mais surpreendente. Vocês não vão morrer agora. Eu vou aceitar vida substitutiva. Você percebe a misericórdia escondida na severidade? O pecado é sério. Custa a vida. Mas Deus abre um caminho. Um substituto no lugar do culpado. E antes que alguém pense, então Deus gosta de violência, a própria lei corta esse pensamento. Deus proíbe o consumo do sangue. Ele separa o sangue como sagrado. Ele está dizendo, isso não é alimento comum. Isso representa a vida. Isso aponta para a expiação. Não é sadismo. É pedagogia santa. É Deus ensinando que culpa não desaparece por negação. Não some por auto-engano. Não some por discurso bonito. Culpa precisa ser tratada do jeito de Deus, no tempo de Deus, com a provisão de Deus. E agora eu te faço uma pergunta que vai te manter comigo até o fim. Por que Deus escolheu ensinar isso com sangue, e não com palavras apenas? Por que não bastava dizer arrependa-se? Porque Deus sabe como nós somos. A gente esquece fácil. A gente racionaliza. A gente chama pecado de fraqueza, chama rebeldia de temperamento, chama orgulho de personalidade forte. Deus pega a teologia e coloca cor, cheiro, peso. Deus transforma o ensino em cena para que ninguém finja que não entendeu. Agora, dá um passo comigo para trás na história. Porque a Bíblia não começa em Levítico. Levítico está no meio de uma história que começou no jardim. Volta comigo para Gênesis 3. O pecado acontece. E qual é a primeira reação do ser humano? Vergonha, medo, esconderijo. E a primeira tentativa de resolver o problema é humana, folhas costuradas. Uma cobertura frágil. Mas Deus entra na história. Deus chama. Deus procura. Deus confronta. Deus julga. E Deus cobre. A Bíblia diz que o Senhor fez vestes de peles para o homem e para a mulher. Peles. Alguém morreu. A custo. A substituição implícita. E logo no começo, a Escritura já sussurra o que Levítico vai dizer com voz alta. A culpa precisa de cobertura provida por Deus. E se você acha que isso é apenas um detalhe, observa como a história avança. Israel cresce. Israel vira escravo. Deus levanta Moisés. E então chega a noite da Páscoa, em Êxodo 12. Pensa nessa noite. Casas simples. Famílias tensas. Egito em trevas.
Um juízo passando pela terra. E Deus dá uma ordem, um cordeiro sem defeito. Sangue nos umbrais. E quando o destruidor passar, verá o sangue e passará por cima. Entende? O sangue não é amuleto. Não é superstição. É sinal de substituição. É Deus dizendo: alguém morreu aqui. A dívida foi marcada. O juízo não cai sobre vocês porque um cordeiro caiu. E agora, no deserto, com o tabernáculo no meio, Deus continua escrevendo essa gramática. A gramática do Evangelho antes do Evangelho ser anunciado com o nome de Jesus. E então a gente chega ao coração pulsante de Levítico. Levítico 16, o dia da expiação. Se Levítico 17:11 explica a lógica, Levítico 16 mostra o drama. Um dia no ano. Uma solenidade que fazia o povo prender a respiração. Imagina a cena. O sumo sacerdote não entra como quem entra na própria casa. Ele entra com temor, com preparo, com purificação. Porque não existe intimidade verdadeira com Deus sem reverência verdadeira. Ali há dois movimentos que parecem duas histórias, mas são uma só mensagem. Primeiro, um sacrifício para purificar o santuário. Porque até o lugar santo, no meio de um povo pecador, precisa ser purificado. Pecado contamina. Pecado espalha. Pecado deixa rastro. E depois, o bode emissário. O sacerdote coloca as mãos sobre a cabeça do bode, confessando as iniquidades do povo. E então o bode é enviado para o deserto, carregando simbolicamente a culpa para longe. Duas imagens, uma realidade, purificação e remoção. Deus não só limpa, Deus leva embora. E é aqui que muitos corações hoje suspiram. Porque muita gente aceita a ideia de Deus me perdoa, mas vive como se a culpa ainda estivesse em cima. Como se o bode nunca tivesse ido embora. Como se o sangue nunca tivesse sido aplicado. Mas a Escritura não deixa a gente parar em Levítico. Os profetas entram como luz. E Isaías 53, meu irmão, minha irmã. Isaías 53 pega o que era figura e transforma em promessa direta. Ele fala de um servo. Um inocente. Um justo. Um homem de dores. E diz que ele levaria sobre si as nossas iniquidades. Que ele seria traspassado pelas nossas transgressões. Que o castigo que nos traz a paz estaria sobre ele. Percebe o que está acontecendo? Isso não é invenção cristã tardia. O Antigo Testamento amadurece a linguagem. Deus vai estreitando o foco. Vai apontando. Vai preparando. E então, um dia, quando o povo já estava acostumado a cordeiros, altares e festas, um homem aparece às margens do Jordão. João dizendo que não é digno nem de desatar as sandálias de alguém que vem depois dele. E quando Jesus se aproxima, João aponta e declara, em João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é que cobre por um tempo. Não é que alivia a consciência por alguns dias. É que tira. Remove. Leva embora. Resolve na raiz. E aqui eu preciso que você imagine a reação de um judeu que conhece Levítico ouvindo isso. Ele pensa, Cordeiro, Cordeiro é Páscoa. Cordeiro é expiação. Cordeiro é substituto. E agora João está dizendo, ele é o Cordeiro. Não um cordeiro. O Cordeiro. Mas a grande pergunta permanece. Se o sistema de Levítico já existia, por que ainda precisava de Jesus? Se o sangue fazia expiação, por que outro sangue? E a resposta vem como trovão e cura ao mesmo tempo no livro de Hebreus. Hebreus 9:22 afirma que sem derramamento de sangue não há remissão. E Hebreus segue explicando, os sacrifícios eram repetidos porque não eram fim. Eram sombra, eram tutor, eram lição. Sabe aquela sombra na parede que mostra a forma de alguém antes da pessoa entrar? Você reconhece o contorno, mas não abraça a sombra. Você espera a realidade. Os sacrifícios eram sombra. Cristo é a realidade.
E Hebreus 10 diz que com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Isso muda tudo. Porque agora não é mais um ciclo interminável de errei, ofereço, errei, ofereço. Agora é Cristo ofereceu, eu me achego, Cristo pagou, eu descanso, Cristo venceu, eu caminho. E Pedro, na primeira carta, capítulo 1, versículos 18 e 19, declara que fomos resgatados não por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas pelo sangue precioso de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. Resgate. Preço de libertação. Deus comprando de volta aquilo que estava preso. E quando a Bíblia chega em Apocalipse, e você pensa que o trono vai ser ocupado por um leão esmagando inimigos, o que aparece no centro é o cordeiro. Um cordeiro como tendo sido morto. A vitória vem pelo sacrifício, não pela brutalidade. O reino avança pela entrega, não pela arrogância. Agora, respira. Porque a gente viu a história correndo como um rio, do Éden ao altar, do altar à Páscoa, da Páscoa ao dia da expiação, dos profetas ao Jordão, do Jordão à cruz, e da cruz ao trono. A Escritura interpreta a Escritura. E a mensagem é uma só: Deus é santo, nós somos culpados, e Deus mesmo providencia o substituto. Mas eu não quero que isso fique só bonito na sua mente. Eu quero que isso caia na sua vida hoje. Porque tem uma guerra acontecendo dentro de muito cristão brasileiro agora mesmo. E Levítico 17:11 fala com essa guerra. Olha os dois extremos. De um lado, tem gente minimizando o pecado, chamando de normal, todo mundo faz, Deus entende. A pessoa transforma a graça em licença. E aí ela vai se afastando de Deus sem perceber, porque quando a gente diminui o pecado, a gente diminui a cruz. Do outro lado, tem gente carregando culpa crônica. A pessoa já confessou, já chorou, já pediu perdão, mas ainda vive se punindo. Ela ora como quem pede audiência com um juiz irritado. Ela lê a Bíblia como quem procura mais condenação. E Levítico confronta os dois. Pecado é sério. Mas Deus providencia caminho. O altar não está dizendo se vire. O altar está dizendo venha do meu jeito, e você vai encontrar misericórdia. Agora, presta atenção, isso é identidade, não obrigação. Você não obedece para comprar aceitação. Você obedece porque já foi aceito em Cristo. A obediência é fruto, não moeda. Quando você entende isso, sua vida muda na prática. Porque quando você cai, você não corre para performance espiritual. Você não corre para pagar promessa, compensar com obra, fazer jejum para Deus gostar de mim de novo. Você corre para a confissão honesta. Você corre para o Cordeiro. E deixa eu te puxar para uma cena moderna, aqui e agora. Você pecou. Ninguém viu. Ouviu, e você se envergonhou. Você falou o que não devia. Você acessou o que não devia. Você enganou. Você alimentou a amargura. E então, no mesmo dia, você tenta resolver assim: vou postar um versículo, vou ouvir um louvor, vou fazer uma oração rápida e pronto. Mas a consciência continua acusando. Sabe por quê? Porque Deus não te chamou para maquiar culpa. Deus te chamou para tratar culpa. E tratar culpa envolve pelo menos 4 passos bem simples, mas muito espirituais. Primeiro, nomeie o pecado. Nada de generalidade. Nada de Senhor, perdoa minhas falhas. Fale como Davi no Salmo 51, eu conheço as minhas transgressões. Segundo, confesse diante de Deus. 1 João 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Perdoar e purificar. 2 bênçãos juntas. Terceiro, pergunte com sinceridade, o que precisa ser reparado? Porque culpa bíblica não é só sentimento. É responsabilidade. Às vezes você precisa pedir perdão para alguém. Às vezes você precisa devolver o que pegou. Às vezes você precisa cortar uma conversa, bloquear um acesso, desfazer uma mentira. Graça não cancela consequências. Graça te dá coragem para agir como filho.
quarto, caminhe em santidade como resposta, não como pagamento. Você não está comprando Deus. Você está honrando Deus. Você não está tentando virar filho. Você está vivendo como filho. E aqui entra uma aplicação que muita gente não espera: reverência no culto. Se Deus levou o pecado a sério a ponto de ensinar com sangue, eu não brinco com a graça. Eu não trato adoração como show. Eu não trato ceia como rotina vazia. Eu não trato oração como amuleto. Eu entro com gratidão e com temor. Agora deixa eu te tocar num ponto que mexe com o coração do nosso povo, especialmente em dezembro. Quando chega o Natal, a gente ama a manjedoura. A gente ama a ideia do bebê, da ternura, da esperança. E graças a Deus por isso. Mas Levítico sussurra algo no seu ouvido enquanto você olha o presépio. O menino nasceu para ser o cordeiro. O presépio aponta para a cruz. A madeira simples aponta para outra madeira. Os panos apontam para o corpo que seria envolto. A visita de pastores aponta para o pastor que daria a vida pelas ovelhas. E quando isso cai no coração, a gratidão muda de nível. A adoração fica mais humilde. A vida fica mais sincera. E talvez você esteja pensando agora: então eu nunca mais vou sentir culpa. Você vai sentir convicção. O Espírito Santo vai te mostrar o erro. Mas culpa esmagadora, condenação crônica, isso não vem do Senhor. Romanos 8:1 diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E deixa eu dizer isso com cuidado pastoral. A ausência de condenação não é licença para pecar. É poder para levantar. É liberdade para caminhar em novidade de vida. Agora, eu quero te puxar para uma última cena, a cena mais séria e mais bonita. Porque tudo isso que a gente falou, altar, sangue, expiação, é uma seta. Aponta para um dia em que Deus não pediria que você trouxesse um cordeiro. Ele mesmo daria o cordeiro. Na cruz, Jesus não está acalmando um pai cruel. Isso é blasfêmia disfarçada de explicação. Na cruz, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, está, em amor, carregando em si mesmo o preço da justiça. A santidade não foi ignorada, foi satisfeita. A culpa não foi varrida para baixo do tapete, foi removida. E se você está longe de Deus hoje, escuta isso como um convite humilde. Não começa prometendo mudanças grandiosas. Não começa tentando virar santo na força do braço para depois se aproximar. Começa vindo. Vem com confissão. Vem com verdade. Vem com o coração quebrantado. E recebe graça. E então, sim, obedece como filho, não como empregado. Eu sei que tem gente aqui que está cansada. Cansada de cair e levantar. Cansada de prometer e falhar. Cansada de se odiar por dentro. E hoje o Senhor te trouxe para ouvir uma frase que muda o rumo. A vida está no sangue, e Deus te deu esse sangue no altar para que você tivesse vida. Não no sangue de animais repetidos, mas no sangue precioso de Cristo, oferecido uma vez por todas. E isso é suficiente. Agora, como a palavra vira prática ainda hoje? Aqui vai a nossa pérola acionável, simples e direta, para você aplicar antes de dormir. Hoje, faça isso. Nomeie seu pecado diante de Deus em uma frase simples, agradeça pelo sangue de Cristo, e dê um passo concreto de reconciliação ou abandono, um passo pequeno, mas real, ainda hoje. Um passo. Pode ser mandar uma mensagem pedindo perdão. Pode ser apagar um contato que te leva ao abismo. Pode ser abrir o coração com um líder, com um pastor, com alguém maduro. Pode ser devolver o que não é seu. Um passo que prove que você não está brincando com a graça. E agora nós vamos costurar o encerramento diante do Senhor, com temor e doçura. A verdade central de hoje é esta. Deus é santo, a culpa é real, e o sangue em Levítico era uma seta apontando para Jesus, o cordeiro que realmente remove o pecado e abre acesso ao Pai. A pérola do dia, para você guardar no bolso da alma, é: não maquie a culpa,
confesse com verdade e dê um passo de obediência como resposta de filho. E o vislumbre da graça é este. Quando você não tinha como pagar, Deus pagou. Quando você não tinha como se purificar, Deus te lavou. Quando você merecia distância, Deus abriu caminho. Jesus é o tabernáculo perfeito, o sacerdote perfeito e o sacrifício perfeito. Agora, eu quero orar com você. Onde você estiver, se puder, abaixe a cabeça. Se não puder, apenas concorde em espírito. Senhor Deus, Pai Santo e bom, nós não negamos o nosso pecado. Nós não confiamos em desculpas, nem em justificativas, nem em promessas vazias. Nós confiamos no Cordeiro. Purifica nossa consciência pelo sangue de Jesus. Tira de nós a condenação e coloca em nós o temor do Senhor que gera vida. Senhor, mostra agora, com clareza e misericórdia, aquilo que precisa ser confessado. Dá coragem para pedir perdão onde for necessário. Dá força para abandonar o que nos prende. Dá sabedoria para reconstruir o que foi ferido. E ensina o nosso coração a te reverenciar com alegria. Nós recebemos a tua graça. Nós honramos o teu nome. E nós declaramos: Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, eu quero te fazer um pedido bem específico agora. Primeiro, comenta aqui embaixo uma frase de adoração, do jeito que o Senhor tocar no seu coração. Glória a Deus, aleluia, Jesus me alcançou, algo assim. Segundo, me responde uma pergunta simples para gerar testemunho e conversa. Qual é o passo concreto que você vai dar ainda hoje por causa dessa palavra? Escreve em poucas palavras. E se inscreve no Palavra Pura, se você ainda não é inscrito, porque aqui a gente abre escritura com reverência e traz para a vida real, sem maquiagem e sem peso falso. Você vai crescer em entendimento e em prática, e isso muda a casa, muda o coração e muda a história. Daqui a pouco vai aparecer um vídeo aqui na tela. Clica nele e continua na presença de Deus comigo. Não deixa a chama apagar agora. Permanece mais um pouco, porque o Senhor sempre tem mais quando a gente decide ficar. Que Deus te abençoe. E lembra, por causa do Cordeiro, você tem acesso. Você não precisa fugir. Você pode voltar.